esquisito. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia e que horas que eu recebi. Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. E falou que não recebeu o relatório da ABIN de que teria sido avisado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Pois então eu quero saber, estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo, em que fala que a ABIN avisou sobre risco de violência nas vésperas do ataque em Brasília. Eu quero saber se o ministro já processou a Folha de São Paulo por ter, em tese, cometido fake news, porque ele está acostumado a processar todo mundo que fala algo que ele não concorda. Então, quero saber se ele já processou a Folha de São Paulo, porque essa informação veio da imprensa. Certo? Número 2. Ministro, o senhor fala que a gente está sob o amparo da Constituição Federal. Eu concordo. E o senhor falou, então, que quem era responsável pela guarda do patrimônio público era a Polícia Militar, sob o comando dos governadores. No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o coronel Naine esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União, dos 3 poderes, têm jurisdição e policiamento próprio. Então, a gente tem informações, sim, por meio dessa CPI que está sendo realizada, que o GSI tinha, sim, a informação da vinda dos ônibus. Por que o senhor não convocou a Força Nacional, não foi acionada para ajudar na guarda? Inclusive, foram dispensados membros, 36 guardas do GSI, no dia dos atos. Outra coisa, ministro, que a gente quer saber, o Brasil quer saber, o senhor falou aqui claramente de que não estava no Ministério da Justiça no dia que aconteceram os atos. No entanto, tem aqui o seu tweet, ministro, falando da tentativa absurda de impor a vontade por meio da força e no dia 8, às 3h43 da tarde, o senhor falou o seguinte: estou na sede do Ministério da Justiça. Eu queria que o senhor esclarecesse a sociedade brasileira, então, esse tweet que está na sua página, ministro. Que o senhor mesmo afirma isso e agora veio aqui e negou isso. Também queremos saber, ministro, passou um dia de baderna aqui em Brasília, com a qual não concordamos com o ato de vandalismos, que daremos deixar claro, mas bastou um dia para o senhor para que o governo federal decretasse intervenção federal. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Mais de 300 ataques, mais de 10 dias de caos em mais de 30 municípios. Por que ainda não foi decretada intervenção federal no Rio Grande do Norte? O Brasil quer entender também, são 2 pesos e 2 medidas? 2 formas de agir com justiça? Ou é porque lá é governado por uma companheira, talvez? O Brasil quer saber. Acho que com isso, senhor presidente... bom, a deputada Carolina perguntou se eu estava ou não estava no Ministério. Deputada, se a senhora tivesse lembrado da minha exposição, o que eu disse é que no início dos eventos eu não estava no Ministério, como de fato não estava, no início. Depois eu fui chamado por telefone e para lá fui, eu descrevi isso. A postagem que a senhora leu, às 15h41, é claro que eu estava no Ministério da Justiça. O que eu disse é que, primordialmente, eu lá não estava. Mas chamado fui, porque era meu dever como brasileiro. Que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Sobre o GSI, eu quero lembrar a senhora que ele não se encontra sob a autoridade do Ministério da Justiça. Tampouco a Polícia Legislativa da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, nem a Polícia do Supremo. Então, realmente, eu não posso responder à senhora sobre esses outros órgãos. A pergunta é sua? Já é a sua inscrição? Não.
Não. Eu não sei, eu não li o que a Folha escreveu sobre isso. Meu nome está aí na matéria da Folha. Eu sou obrigado a ler a Folha agora? Ministro. Não, ela lê Uma aí, palavra, leia. ministro. Não leia isso, me dê aqui a matéria. Pronto. Tá aqui. Presidente. E aí, tudo bom? Olha o show de jardim de infância. Obrigado. Vamos prosseguir. Na sequência, nós vamos... Por favor, deputada, eu li aqui a matéria, a Folha não afirmou que eu recebi o relatório da BIM. Por isso eu não posso processar a Folha. Viu? O senhor também falou recentemente que não estava presente no dia, que não tinha visto. Pois tem a sua fala aqui, é o senhor, falando que eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Flávio Dino, o senhor falou, só a gente olhar as imagens, que o senhor não tinha visto nada. E aqui o senhor está falando que viu. Sobre ainda os atos do dia 8 de janeiro, já que sobre a questão dos decretos eu vou deixar para o dia 11. Por que é a oposição e não o governo, que o senhor faz parte, que tem mais interesse na CPMI? Eu pergunto, o senhor assinaria a CPMI do 8 de janeiro? Segunda pergunta, nós presenciamos uma verdadeira operação abafa aqui, nesta casa, para a retirada das assinaturas. E fica a pergunta, do que o governo, do que o seu ministério tem medo para tentar impedir que o Congresso cumpra o seu dever constitucional de trazer à luz, neste caso, tão pouco transparente? Também um pedido, se o senhor poderia pedir para os demais deputados de apoio ao governo para assinarem a CPMI do 8 de janeiro. O Ministério da Justiça foi avisado... Peço que segure o tempo, por favor, presidente. Está cumprimentando um colega, eu acho que ele tem que prestar atenção, né? Para poder prestar atenção nas minhas perguntas, né? O Ministério da Justiça foi avisado por qual razão o GSI colocou o sigilo sobre as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto? O senhor concorda com o sigilo das imagens? Caroline de Toni apresentou matéria da Folha de São Paulo dizendo que a ABIN fez esse aviso. Vossa Excelência disse que leu a matéria e que não encontrou o Ministério de Vossa Excelência na matéria. E ainda, na minha avaliação, tentou lacrar em cima da deputada, insinuando que ela não sabia ler. Mas o fato é que a matéria fala sobre o CISBIM. E um dos integrantes do CISBIM é o Ministério da Justiça. Portanto, diz a matéria que o Ministério comandado por Vossa Excelência foi avisado sim. Isso diz a matéria da Folha de São Paulo. Diz outra matéria na CNN, a mesma coisa, só que dessa vez citando nominalmente o Ministério e o nome do ministro, e Vossa Excelência. Então, eu reafirmo a pergunta que foi feita. Estaria a imprensa, esses dois veículos e vários outros veículos, mentindo em relação à distribuição desse relatório da ABIN ao Ministério de Vossa Excelência e a outros órgãos do governo federal? Caso contrário, Vossa Excelência vai manter a postura, então, de mover processo contra estes veículos de imprensa pela propagação de desinformação? O senhor falou um critério aqui para processar ou não as pessoas. Um é quem questiona, quem faz questionamentos, e outro é quem afirma taxativamente uma coisa que é inverdadeira. A manchete da Folha diz assim: a ABIN avisou sobre risco de violência na véspera de ataques a Brasília. E começam assim: a ABIN produziu diversos alertas. Então eles estão afirmando. Se depois eles vão desmentir, eu entendo que eles estão afirmando. Então o senhor deve reavaliar esse que, segundo os seus próprios critérios, eu acredito que o senhor deveria sim processar. Só para redarguir o que o senhor mesmo falou. Então ficou sem resposta, ministro, a questão dos ataques à Rondônia, porque um dia de baderna em Brasília eu perguntei, foi necessário para fazer intervenção federal. E, perdão, no Rio Grande do Norte, com os 300 ataques,
Por que ainda não foi decretada intervenção federal diante do caos há mais de 10 dias, 300 ataques, enfim? Eu já disse, e vou dizer pela terceira vez, quando eu escrevi que o contingente da polícia não era suficiente, foi quando eu cheguei. Eu cheguei e vi. Foi isso que eu afirmei. Eu não disse antes porque eu não estava vendo. Quando eu cheguei, eu vi, escrevi e declarei. Acho que agora está claro. É assim, eu não estava lá, fui avisado do problema, fui até lá para ajudar. Quando cheguei, eu vi, tomei a providência cabível ao ministro da Justiça, que era propor ao presidente da República a intervenção. Acho que agora ficou claro ao senhor. A senhora Carolina, eu não vou processar a Folha. Se a senhora quiser, a senhora processe, mas eu não vou processar porque não me deu motivo ainda. Se der um dia, eu processarei. Nesse caso, eu, assim, respeitosamente, não vou acolher a sugestão da senhora. Em relação ao Rio Grande do Norte, a crise lá está em superação com a cooperação do governo federal com o governo do estado. Nós temos, nesse momento, 700 pessoas lá, das várias forças, ajudando o governo do Rio Grande do Norte, e eu estou acompanhando todos os dias. Não há, nesse momento, nenhum motivo para nenhuma medida extrema, e essa é a razão pela qual ainda não aconteceu.